Oi, meu nome é Isaac. Nós iremos resolver o exercício 2 sobre a teoria cinética dos gases. Considere um recipiente com embolo móvel contendo um determinado volume de gás nitrogênio sob pressão de 100 kPa, na temperatura de 25 graus Celsius. Observou-se que, diminuindo-se a pressão do gás para 70 kPa, mantendo-se a temperatura constante, o gás passou a ocupar um volume igual a 20 litros. Qual o volume ocupado pelo gás na situação inicial? Uma das primeiras coisas que eu peço para os meus alunos é que eles circulem os números e as suas unidades de medida. No caso aqui, eu tenho 100 kPa, aqui eu tenho 25 graus Celsius, 70 kPa e 20 litros. Quando vier essa unidade medida, quilopascal, isso quer dizer que nós estamos trabalhando com pressão. Quando vier 25 acompanhada por 0 graus centígrados, isso quer dizer que nós estamos trabalhando com temperatura. Aqui em cima você observa 100 kPa. Aqui embaixo, você observa 70 kPa. Nesse caso, em cima eu tenho a pressão inicial e embaixo eu tenho a pressão final. Logo abaixo, nós observamos 20 litros. Quando eu estiver trabalhando com litros, eu estarei falando sobre volume. Depois de anotado os dados, eu peço para que o aluno dê uma olhada no comando, ou seja, na pergunta, no que ele pede. Qual o volume ocupado pelo gás na situação inicial? Então aqui ele está pedindo para você calcular o volume inicial. Lembrando que já foi dado um volume aqui, 20 litros. Esses 20 litros aqui vai ser o meu volume final. Volume final, 20 litros. O que nós podemos retirar desse texto? Aqui ele fala sobre a temperatura constante. Isso quer dizer o quê? Que quando a temperatura é constante, eu tenho temperatura inicial igual à temperatura final. Quando isso acontece, o tipo de transformação vai ser transformação isotérmica. E o que seria essa transformação isotérmica? Temperatura constante. Toda vida que a temperatura for constante, a transformação é do tipo isotérmica. Isso quer dizer o quê? Que pegando a fórmula, eu retiro as temperaturas, tanto a inicial como a final. Aí você me pergunta, de que fórmula o tio está falando? Desta fórmula aqui, volume vezes a pressão dividido pelo tempo. Isso antes da igualdade e depois da igualdade. Volume vezes a pressão dividido pelo tempo. Antes da igualdade, eu tenho o início da experiência. Depois da igualdade, eu tenho um fim da experiência. Então aqui você vai escrever volume inicial, pressão inicial, temperatura inicial. Do outro lado, volume final, pressão final, temperatura final. Como a temperatura é constante, a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Esse tipo de transformação em que as temperaturas permanecem constantes é chamado de transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, você vai desconsiderar as temperaturas. Então, retirando a temperatura inicial e a temperatura final, a fórmula que representa a transformação isotérmica vai ser volume inicial vezes pressão inicial igual volume final vezes pressão final.
Mas, tio, eu já vi essa fórmula de outra maneira. Pressão inicial vezes volume inicial igual pressão final vezes volume final. Caro aluno, tanto faz eu pegar o volume inicial, multiplicar pela pressão inicial, como eu pegar a pressão inicial multiplicar pelo volume inicial. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, eu posso colocar volume final vezes pressão final ou pressão final vezes volume final. Aqui nesse slide, você tem todas as informações que a gente conseguiu obter no enunciado da questão. Então, aqui em cima, você tem o tipo de transformação isotérmica. Iso quer dizer o quê? Constante, igual. E térmica quer dizer temperatura. Então, a temperatura inicial ele me deu 25 graus Celsius. Como ele está me dizendo que é a transformação isotérmica, eu posso dizer que a temperatura inicial vai ser igual à temperatura final. Como as duas temperaturas são constantes, eu retiro da fórmula. Fica somente o quê? O que eu preciso. Essa aqui é a fórmula quando a reação for do tipo isotérmica. Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. Observe, os dados retirados foram 100 kPa. 100 kPa é a minha pressão inicial. 70 kPa. 70 kPa é a minha pressão final. 20 litros. Os 20 litros do enunciado equivale ao volume final. E na questão, ele pede para você calcular o volume inicial. Jogando essas informações aqui na fórmula, você tem pressão inicial 100 kPa, tá lá, coloquei 100 kPa, vezes volume inicial, é o que nós estamos tentando descobrir. Do outro lado, eu tenho pressão final, no caso aqui, 70, então lá eu coloquei 70. E finalizando, o volume final. O volume final, ele me deu, equivale a 20 litros, então lá eu coloquei 20. O que que nós iremos fazer aqui? Você vai pegar o 7, multiplicar por 2, dá 14, e aqui eu tenho 2 zeros, então aqui eu acrescento mais 2 zeros. O resultado aqui é 1.400. Esse 100 desse lado da igualdade está multiplicando. Quando eu passar para lá, ele vai passar como? Dividindo. 1.400 dividido pelo 100, corta 0 de cima com os zeros de baixo, sobra quem? 14 sobre 1. E quanto é 14 dividido por 1? 14. Como a unidade de medida é litros, o volume inicial é de 14 litros. Resposta, volume inicial 14 litros. Uma observação que eu quero fazer sobre essa questão. Aqui você tem pressão inicial valendo 100 e pressão final valendo 70. O que aconteceu? A pressão inicial é maior do que a pressão final ou a pressão final é maior do que a pressão inicial? O que você observa aqui, que a pressão inicial para a pressão final, ela diminuiu. Aonde eu quero chegar? Aqui, ó. Esses dois valores, pressão e volume, localizados exatamente do mesmo lado, ou seja, do lado de cima da equação, porque embaixo eu teria a temperatura inicial antes da igualdade e temperatura final depois da igualdade. Essa relação aqui entre eles é uma relação inversamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Quando a pressão cai, que é esse caso aqui, ó, a pressão ela caiu, ela foi de 100 para 70, isso quer dizer que o volume aumenta. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a pressão era 1, o volume eu desconheço, é X. Mas quando a pressão final era 70, o volume era quanto? Era 20. Quando a pressão inicial era 100, o volume inicial eu desconheço. Quando a pressão final caiu de 100 para 70, o volume final foi para 20 litros. O que é que está acontecendo aqui? A pressão está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Nesse caso aqui, o volume final vai ser maior. O volume final não é 20? Então quer dizer que o volume inicial ele teria que ser o quê? Menor. No caso aqui, menor que 20. É o resultado que nós encontramos. 14
14 litros. Por que 14 litros e não maior que 20 litros? Porque enquanto a pressão inicial era 100, ela cai para 70, o volume inicial é X e o volume final é quanto? É 20. O que acontece quando a pressão cai? O volume aumenta. O volume final é 20. Então quer dizer que o volume inicial era menor do que 20. Tem que ser um valor menor do que 20. Então, se você der uma olhada nas alternativas, eu tenho a possibilidade de eliminar algumas alternativas. Qual? Por exemplo, eu posso eliminar a alternativa C. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que o volume inicial é 20, sendo que o volume final é 20. O volume inicial ele não pode ser 20, ele tem que ser menor do que 20. Porque o volume final ele aumentou em relação ao volume inicial. Se o volume inicial é menor do que 20, quer dizer que todas essas alternativas acima de 20, por exemplo, letra C, 20, letra D, 24, letra E, 30, estão descartadas. Aí você fica entre duas alternativas. No caso aqui, a letra A, 10 litros e a letra B, 14 litros. Aí a margem de acerto e de erros cai pela metade. Antes você tinha 5 alternativas, sendo que cada uma vale quanto? 20%. Uma dessas alternativas é a correta, então você tem 20% de chance de acertar. No caso, você tem 80% de chance de errar. Quando eu elimino as alternativas que não são possíveis, eu fico entre duas alternativas. Entre duas alternativas, a margem de acerto vai para 50%. Eu tenho 50% de chance de acertar ou 50% de chance de errar. Então, ao analisar a questão, dá para você eliminar algumas alternativas que estão fora de cogitação. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.